Pronto, voltei. Caiu aqui a minha conexão. Voltamos. Deixa a Ana entrar aqui. Já aceitei a Ana aqui, vamos esperar ela entrar. Maravilha, tá aí. Oi, Ana. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Conseguimos um dia, né? Nossa, finalmente. Você nessa correria sua também, né? Nossa, aqui. E é bem imprevisível, né? Eu tava comentando hoje com a minha secretária, só porque eu queria sair mais cedo do consultório para fazer tudo mais tranquilo. Hoje foi o dia dos casos Ah, raros, então é? acaba atrasando. Que maravilha. Hoje eu consultei uma paciente que você já acompanha desde os 14 anos. E ela veio Ah, fazer a consulta comigo online para fazer feminização facial. Ela e a mãe, né? hum, E ela falou que você acompanha ela desde os 14 anos, hoje ela está com 18 anos e vai iniciar o processo cirúrgico dela, né? A gente tem, eu que estava legal. um pouquinho antes de você entrar, eu estava explicando aqui que eu acho que já deve ser a quinta ou sexta live que a gente faz, né? Você se Você lembra? já tem várias. Tem várias. E isso começou na pandemia, né? Foi na pandemia. Então já tem bastante tempo aí que a gente tem essa parceria e eu sempre que eu posso eu encaminho as minhas pacientes para você. Eu sei da sua competência, da sua dedicação com as pacientes trans. Vamos começar aqui de uma maneira organizada e simples para todo mundo entender. Os hormônios são sempre necessários para uma mulher trans e para um homem trans que querem fazer uma transição? Não, não são necessários. O que é importante a gente entender é que os hormônios, como um todo, são necessários para nós adultos. Então, qualquer pessoa adulta, seja ela uma mulher, homem cis, trans, uma pessoa não binária, ela precisa de hormônios sexuais. A gente vai falar de três principais eixos: saúde cardiovascular, saúde óssea e saúde mental. Não tem como eu garantir essa saúde sem ter hormônios. E aí, quando eu falo de uma pessoa não binária ou uma pessoa trans, ela pode optar por manter os hormônios que ela produz biologicamente e fazer uma transição social, não tem problema nenhum, ou ela pode optar por fazer também uma transição hormonal, em que a gente bloqueia o hormônio biológico dela e repõe o hormônio de acordo com o sexo de identidade dela, ou então, no caso da pessoa não binária, um hormônio que vai deixar ela com uma aparência que agrade mais. Mas os hormônios, eles não são necessariamente precisos para uma transição, né? Então, uma paciente Não que quiser, precisa, é. ela pode ser uma trans mulher e ela pode nunca ter usado hormônios na vida, né? Sim, ela pode manter ali a produção biológica dela, tá satisfeita com isso, e a partir do momento que ela faz a transição social, isso já valida como uma mulher trans. Tá. E aquela paciente, aquela mulher trans ou aquele homem trans, que elas estão pensando em fazer a transição hormonal. Qual é o primeiro passo que ela tem que dar? O que que ela tem que pensar para ela? Por que eu estou te perguntando isso? Muitas pacientes que eu consulto no início de transição, elas falam assim: olha, eu tenho muito medo de eu iniciar os hormônios, porque eu tenho medo de perder a libido, eu tenho medo de perder a ereção, eu tenho medo de eu ter um tumor no fígado, eu tenho medo de eu ficar mal. Então, assim, vamos pensar que eu seja uma mulher trans e eu estou pensando em me hormonizar. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? A primeira coisa é procurar, né, um profissional de saúde para avaliar como está a sua saúde no geral. Então, esse é o primeiro passo. Então, antes da gente pensar em riscos, eu preciso saber como está a minha saúde. É claro que se eu estou diante de uma mulher que tem um problema no fígado, o risco dela ter problemas maiores, problemas mais graves nesse fígado ao usar o hormônio é muito maior do que aquela mulher que tem um fígado saudável. Então, é importante, a gente sabe que a população trans tem mais dificuldade de chegar ao serviço de saúde,
se sente constrangida de ir até mesmo por uma queixa básica. Às vezes ela tá com uma dor na barriga, uma dor de cabeça, ela tem medo de ir no médico para pedir um remédio para isso e ser julgada. Então é importante ter esse acompanhamento. E se você nunca teve um acompanhamento médico, começar um acompanhamento geral de saúde para a gente avaliar como é que está a saúde da pessoa naquele momento e a partir daí pensar na melhor estratégia. A gente tem vários tipos de hormônio, hormônios que a gente vai priorizar em alguns perfis, né? Então tem hormônios que são mais seguros, doses que a gente vai utilizar para mulheres que têm algum problema de saúde ou mulheres mais velhas. A gente sabe que a idade é um fator de risco para trombose. Então, pessoas com mais de 40 anos, independente de serem cis ou trans, homens ou mulheres, têm um risco de trombose maior do que quem tem menos de 40 anos. E aí a gente vai avaliar isso. E é sempre importante na consulta, né, o médico salientar quais são todos os benefícios que essa paciente vai obter com a hormonização, mas também quais são os prováveis efeitos colaterais, que talvez ela não tenha nenhum, talvez ela tenha todos. Então é importante que a gente esteja ciente dos efeitos colaterais e que a gente tenha um acompanhamento médico regular para avaliar isso. Então, o problema não é o fato de usar o estrogênio e ele aumentar o risco de uma lesão hepática ou de uma trombose. Eu começar a tomar esse hormônio, estou ciente que eu tenho esses riscos e eu não acompanho, eu não faço exames. Então, a chance disso aparecer de uma forma grave é muito maior do que naquela mulher que está usando o mesmo hormônio, nas mesmas condições, mas que está fazendo acompanhamento e que assim que vem alguma alteração de exame, a gente já intervém logo no início. Tá, perfeito. Tem duas questões aqui, que uma tá ligada à outra. Primeiro é o seguinte, a gente sabe da dificuldade que a paciente trans tem de chegar até o médico especialista, né? Até chegar ao endocrinologista. Agora, esse acompanhamento, ele é exclusivo do endocrinologista ou ele pode ser feito por um ginecologista, por um clínico geral, quando não se tem um endocrinologista na região? Então, eu recebo muitos pacientes que falam assim, olha, eu tomo hormônio sozinha porque não tem ninguém na minha cidade, ou eu não consigo pagar, ou eu tenho dificuldade em ter acesso. A gente pode transferir essa conduta do endocrinologista para o ginecologista ou para um bom clínico geral? Então, a gente teve aí no último mês uma mudança, né, pelo CFM. Então, a gente tem uma nova resolução do CFM que modificou as regras em relação à hormonização das pessoas trans. A gente teve aí uma grande evolução em relação à norma que a gente tinha em 2013 para uma norma de 2019 que ampliava o cuidado trans à equipe multidisciplinar. Isso não é algo que foi pensado especificamente para a população trans, a gente já tem isso no contexto geral. Então, eu vou dar um exemplo muito básico da minha área de endocrinologia. Se os diabéticos, que representam aí 40, quase 40% da população, só pudessem se consultar com endocrinologistas, a gente não conseguiria o controle adequado da doença. Então, o diabetes, por exemplo, o paciente é diabético, ele vai no posto de saúde, ele se consulta com o clínico geral lá. Se for um diabetes de fácil controle, o próprio clínico consegue acompanhar. Se for um caso mais grave, esse clínico encaminha para o endócrino e o endócrino cuida de casos mais específicos. Isso acontece em todas as especialidades. E em 2019, houve uma resolução do Conselho Federal de Medicina colocando isso também, o chamado processo transexualizador do SUS, que seria dividir essas demandas. Então, ampliar o cuidado trans também para ginecologistas, urologistas e médicos de família, que são os médicos do posto. Então, garantindo que o médico ali do posto fosse o primeiro acesso para a pessoa trans, iniciasse a hormonização e aí, em caso de uma necessidade maior, ele encaminharia para o endócrino. Porque assim eu consigo ter um número muito grande de médicos atendendo essa população. Além disso,
O único critério que a gente precisa para poder atender um paciente trans é ser médico. Então, qualquer especialidade pode acompanhar o paciente trans. Com essa nova resolução agora, que saiu no dia 16 de abril de 2025, eles restringiram novamente o acompanhamento da hormonização apenas para o endocrinologista. E esse paciente precisa ter passado por um acompanhamento psiquiátrico, coisa que antes não era necessário. Antes era sugerido que o paciente tivesse um acompanhamento de saúde mental, então esse acompanhamento englobava não só o psiquiatra, podia ser o psicólogo, podia ser o assistente social, então só falava na questão de saúde mental. A gente sabe que a equipe de saúde mental engloba enfermeira, esses dias eu estava conversando com uma enfermeira que trabalha na saúde mental. E agora não, eles deram essa restringida. Então, agora, o primeiro acesso do paciente trans vai ser o acompanhamento psiquiátrico por 1 ano, e só então ele vai procurar o endócrino e aí sim vai começar a hormonização. Então, como você falou, as pacientes já têm uma dificuldade de chegar ao serviço de saúde quando a gente tinha essa norma antiga que ampliava o cuidado. Agora que a gente restringiu novamente, vai piorar mais ainda uma situação que já não era boa. E por que essa restrição, né? Já é uma população tão sofrida, com tanta dificuldade. Parece que a gente dá ré, parece que a gente, como sociedade, ao invés de evoluir, a gente anda para trás, principalmente o Conselho Federal de Medicina. Então, você está empurrando mais mulheres trans para a marginalidade. Parece que você Sim, quer manter a pessoa trans como marginal, né? Marginal que eu falo é a margem, né? A mesma coisa aconteceu com pacientes para cirurgia de redesignação, que voltam a precisar ter 21 anos, não mais 18 anos. Quer dizer, você está empurrando mais paciente para fazer cirurgia fora do país, com todos os riscos, com todas as complicações. A sensação que eu tenho é que isso não é colocado numa mesa de discussão. Eu acho que é colocado numa mesa de discussão de médicos teóricos que não vivenciam o processo transexualizador e que me parece que não tem nenhuma sensatez quando se fala em ajudar uma população que é vulnerável por si só, né? O que você acha? eu ia comentar justamente isso. Eu acho que é uma decisão tomada por médicos que não têm uma vivência nessa situação, porque na endocrinologia, e acredito que na cirurgia plástica, com certeza, a gente convive com muitos colegas de profissão, que é até ruim usar o nome colegas, que são pessoas que não têm uma boa ética, que não atuam bem. Então, a gente já convive diariamente na nossa profissão com maus profissionais atendendo os pacientes e a gente está sempre ali no pé do CFM para punir maus profissionais de saúde, profissionais que estão tentando ludibriar o paciente, enganar o paciente. E aí, quando eu vou especificamente para a medicina trans, eu acho que é um nicho que a gente já tem poucos profissionais. Então, não é todo mundo que quer atender. Assim, toda semana eu atendo pessoas trans. Ah, doutor, eu fui no médico, o médico não me tratou bem, o médico não sabia como tratar de mim, o médico só me deu uma receita, não me explicou por que eu tinha que usar esse hormônio. Então, assim, a gente já tem poucos médicos que são tanto capacitados quanto principalmente dispostos, que eu acho que a grande questão, a gente vai ser capacitado para tratar a pessoa trans a partir do momento que a gente está disposto a tratar a pessoa trans. Perfeito. Então, a gente vai aprender pela nossa experiência por estar ali. Então, a gente já tem poucos profissionais. Aí eu vou pegar esses poucos profissionais, que são pessoas dispostas, são pessoas que estão ali querendo o melhor para a população trans. A gente está estudando, a gente está indo atrás de evidências, e aí eles querem reduzir mais ainda. Então, parece que eles estão atuando no lugar errado. Em vez de eles estarem atuando numa região que eu estou tendo profissionais não capacitados em outras áreas, eles estão ali influenciando numa área que eu já tenho poucos profissionais. Acho que todos os receios que eles colocam lá, porque eles tentam justificar essas restrições, e todas as justificativas eu olhei e falei assim: todo mundo que eu conheço que atende a população trans tem esses mesmos receios,
está acima disso. Uma coisa que eu acho engraçada é que a partir de agora é obrigatório que antes de você começar a humanização de um paciente trans, você avalie o risco cardiovascular. Aí eu li e falei assim, mas isso é óbvio. Eu avalio o risco Sempre foi. cardiovascular de todos os pacientes. Não faz o menor sentido. Então, tenho medo de que esse paciente vai desistir da transição. Sim, por isso que a gente fala que tem que acompanhar. Então, eu só vou saber se esse paciente vai ter uma chance de desistir ou não se eu incluir esse paciente, se eu trazer ele, se eu acolhê-lo. E, claro, na endocrinologia, a gente não vai sair hormonizando todo mundo. Eu vou avaliar esse paciente primeiro, assim como eu imagino que na cirurgia não é para todo mundo, tem uma avaliação, tem avaliação psiquiátrica, avaliação endocrinológica para cirurgia, então não é, quero operar, vem aqui que semana que vem você opera. Não, a gente tem todos os critérios, então eu acho que isso já vinha sendo feito de uma forma muito certinha antes, seguindo a resolução de 2019, então não faz o menor sentido a gente restringir coisas que já estavam funcionando bem. A própria questão do bloqueio hormonal, que agora é proibido fazer bloqueio hormonal. A resolução anterior falava que o bloqueio hormonal podia ser feito desde que protocolo de pesquisa. Atualmente, só tinham 2 centros do Brasil que faziam bloqueio hormonal, em faculdades, com uma equipe gigantesca, todo um acompanhamento, comitê de ética, então era tudo muito bem feito, tudo muito bem regulamentado. E aí o pessoal vem e proíbe isso, como se fosse algo que estivesse acontecendo no Brasil todo, como se a gente estivesse bloqueando todos os adolescentes, e não como se isso estivesse sendo feito só em locais com tudo muito bem organizado. Então parece que o pessoal falou assim, não, acho que está tendo uma onda aí, o pessoal está falando que essa questão trans está errada, vamos mudar isso aqui, sem ter uma menor noção de como estava sendo cuidado trans aqui no Brasil. É, é. E agora, isso é algo que a gente vai ter que esperar os próximos capítulos, né, para ver se isso aí cai por terra, enfim. Mas vamos pensar agora num cenário que a paciente é, tem mais idade ou a paciente ela é mais jovem? Quais são as diferenças entre você iniciar uma terapia hormonal, por exemplo, aos 40 anos, e iniciar uma aos 18? O que se pode esperar desses dois, digamos assim, extremos, um aos 40 e uma aos 18? Quais são as facilidades e as dificuldades de cada caso? Em primeiro lugar, né, a gente tem que individualizar, cada paciente é uma paciente, então eu posso estar diante de uma paciente de 18 anos de alto risco e uma de 40 de baixo risco, mas no geral a gente tem que pensar no tempo de exposição aos androgênios, aos hormônios masculinizantes. Então, quando eu penso numa menina de 18 anos, ela provavelmente entrou na puberdade com 12, 13 anos, ela vai ter uma média aí de 5 anos de produção de testosterona pelo corpo. Ela vai ser uma pessoa menos masculinizada do que a mulher lá de 40 anos, que teve aí quase 30 anos de exposição hormonal. Então, essa paciente de 40 anos, ela vai ter características muito mais masculinas. Então, a própria questão da ossatura, o pomo de Adão, distribuição de gordura corporal, então é um corpo mais masculinizado pelo tempo de exposição. Por outro lado, no geral, quando a gente acompanha pessoas com 18 e com 40 anos, apesar das pessoas com testículo não pararem de produzir hormônio, que é o que acontece com quem tem ovário, todo mundo com ovário vai ter um momento que para de produzir e entra na menopausa. Pessoas com testículo não têm isso, mas vai acontecendo uma queda gradual na produção de testosterona. Então, é muito provável que essa menina de 18 anos tenha uma testosterona mais alta que a de 40. Em termos práticos, o que isso vai mudar? Para a menina de 18, eu vou precisar fazer um bloqueio de testosterona mais potente, porque eu tenho que baixar essa testosterona mais, já que ela é mais alta. E muitas vezes, doses menores de estrogênio vão trazer mais benefício, porque essa paciente
ainda não está muito masculinizada. A paciente lá dos 40 anos, talvez ela não precise de tanto bloqueador, porque a testosterona dela vai estar mais baixa, mas talvez ela precise de maiores doses de estrogênio para a gente conseguir uma boa feminização. Por outro lado, como eu tinha comentado no início, a partir dos 40 anos a gente percebe um aumento do risco cardiovascular. Então, essa mulher de 40 anos, em teoria, ela já tem por si só um maior risco de complicação com o uso do estrogênio do que a de 18 anos. Então, apesar de eu querer usar uma dose mais alta nela, eu preciso tomar mais cuidado. E daí toda a importância da gente avaliar o risco cardiovascular de cada paciente para ajudar a gente a definir qual dose a gente pode usar que seja tanto eficaz quanto segura, porque eu não posso ter muito medo de usar uma dose muito baixa, que não vai dar resultado para paciente. Mas, por outro lado, eu também não posso ser tão extremista a ponto de querer usar a máxima dose possível e colocar a saúde da paciente em risco. Perfeito, perfeito. Agora, ainda nesse tema, eu recebo algumas pacientes que querem fazer orquiectomia, que é retirar os testículos, né? E eu tenho um pouco de resistência, porque você abordar uma área que vai ser abordada no futuro para uma redesignação sexual, nem sempre é uma boa opção. Porque aquela área de orquiectomia, onde você tem a túnica vaginal, ali é um tecido importante depois para você é, fazer não só estética, mas em alguns casos até um forramento. Mas algumas pacientes insistem em fazer a sua orquiectomia, mesmo pensando que isso pode atrapalhar no futuro uma redesignação sexual. Quais os benefícios de você ficar livre de um bloqueador hormonal? Você acha que, pela sua experiência no dia a dia, as suas pacientes orquiectomizadas, elas têm um grande benefício por não Olha, eu usar o bloqueador? não vejo muita assim diferença. Eu sempre falo para as pacientes, sempre que alguém me pergunta alguma questão cirúrgica, eu falo, olha, não adianta nada eu te falar a minha opinião. Você vai no cirurgião, que é quem vai assumir todos os riscos, e a opinião dele ser diferente. Eu falo, opinião máxima sempre é a do cirurgião. Eu Sim. sempre lembro, na minha época de residência de endócrino, que a gente tratava, acompanhava muito paciente de câncer de tireoide. Eu lembro dos cirurgiões de cabeça e pescoço falarem: ó, a gente só vai abrir o pescoço uma vez. Então, às vezes a gente falava, opera só um pedaço da tireoide. Não, a gente vai operar só uma vez, porque abriu aqui, eu vou mexer tudo, porque se eu tiver que mexer de novo, vai dar complicação. Então, eu sempre aprendi isso, que a gente não fica mexendo demais numa região, porque vai ter esses riscos de complicação. Então, eu super entendo essa questão. Quando a gente olha no contexto geral, então, se às vezes eu estou avaliando uma paciente ou outra, a gente até pode pensar na orquiectomia. O benefício é que essa paciente não vai se preocupar mais com bloqueio de testosterona e nem com a parte negativa dos pelos estarem crescendo demais. Tem paciente que é muito incomodada com a ereção e quer bloquear totalmente a ereção. Mas quando a gente pega um contexto geral, é muito frequente entre as mulheres trans, pelo fato de que os hormônios não têm receita retida, então eu posso ir na farmácia comprar hormônio, elas começarem o acompanhamento e depois de um tempo elas sumirem. Essa paciente que retira o testículo, ela se torna uma paciente sem produção hormonal. Então, ela é 100% dependente da reposição do estrogênio. Se ela para o estrogênio por algum momento, ela vai ficar completamente zerada de hormônios. Isso vai ter impacto na saúde dela. Diferente da paciente que manteve o testículo, por algum motivo decidiu parar de tomar estrogênio e aí depois de um tempo o testículo dela volta a produzir testosterona. Então ela tem essa proteção extra. Então eu Perfeito. fico muito receosa com essa questão, porque eu não sei, uma vez que a paciente fez a orquiectomia, a gente não tem a garantia de que ela vai ser muito regular, vai usar os hormônios a longo prazo, e quanto mais cedo a mulher vai ficar exposta à carência de hormônio, mais impacto negativo vai ter na vida Tá. dela. Então, eu acho pouco perigoso isso. Eu tive alguns casos recentes agora, não de mulheres trans, mas de homens trans
querendo retirar ovários, e eu expliquei justamente essa situação para eles. Porque tirou o ovário, eles se tornam totalmente dependentes da testosterona. Se atrasou uma dose, se teve um efeito colateral com hormônio, a gente fica sem uma opção B, que seria tentar voltar à produção do hormônio biológico, que por mais que vai trazer características negativas para essa pessoa, por outro lado, vai proteger a saúde dele ou dela. Perfeito. Então, isso significa dizer que uma mulher que fez redesignação sexual, ela não deveria ficar sem ser hormonizada, sem hormonização. Deve manter o uso dos hormônios. A gente sabe que depois de uma certa idade, então, por exemplo, as pessoas com ovário, em teoria, por exemplo, o meu corpo, em teoria, ele veio biologicamente preparado para entre os 45 e 50 anos, meu ovário parar de funcionar, eu vou entrar na menopausa, e é compatível, digamos, com a vida eu ficar sem hormônio depois dessa idade. Minha saúde cardiovascular vai piorar, minha saúde óssea piora, a gente vê osteoporose maior nas mulheres pós-menopausa. Saúde mental, aquela mulher triste, irritada, isso vai acontecer. Eu posso tratar isso de forma não hormonal, mas acaba que quando eu uso hormônio, é o melhor tratamento e é um tratamento que resolve tudo. A depender da mulher trans, se for uma mulher trans mais madura, então vamos dizer uma mulher trans 45, 50 anos, que é uma idade compatível com a menopausa da mulher cis, ela até poderia ficar sem esses hormônios, desde que ela tenha consciência que isso vai piorar a saúde dela. Ela pode não tratar isso, mas ela sabendo que o risco de infarto dela aumenta, o risco dela ter osteoporose aumenta, a saúde mental dela pode desenvolver doenças psiquiátricas, ou ela pode falar: não, doutor, eu não quero ter esses sintomas, mas eu quero tratar de uma forma que não seja hormonal. Eu quero tomar um remédio para osteoporose, eu vou no psiquiatra, vou tomar um remédio para melhorar a minha irritabilidade e eu vou acompanhar com um cardiologista e, se for necessário, eu tomo remédios para proteger meu coração. É uma alternativa também. O problema é quando a gente lida com mulheres mais jovens. Eu pego mulheres na casa dos 25, 30 anos que fizeram a redesignação, pararam de tomar hormônio e às vezes falam que estão com dor no corpo, a gente vai fazer uma densitometria, elas estão com osteoporose, que é uma faixa etária que a gente Sim. não espera. A gente espera osteoporose depois dos 60 anos, depois dos 70, ou em pessoas mais jovens que têm alguma doença que justifique isso, mas não pela carência do hormônio. Então, é sempre importante ficar de olho nisso. E, geralmente, eu gosto de aplicar para as minhas pacientes trans a mesma regra que eu aplico para as mulheres cis, que é menos de 40 anos, tem que usar hormônio. A partir dos 40, a gente discute possibilidades não hormonais. Perfeito, perfeito. E agora vamos voltar lá para o começo de novo. Vamos falar aí da repercussão do início de uma terapia hormonal numa mulher trans. O que é esperado assim que você inicia uma hormonoterapia, uma terapia hormonal, hormonização cruzada, né? Numa mulher trans? Quais são as primeiras alterações que você observa? E qual é a diferença de uma paciente para outra, em termos de resposta física e mental? Porque eu observo também que, às vezes, chega uma paciente no início da transição, eu faço uma consulta com ela hoje, aí eu encaminho para você. E depois de 3 meses eu faço uma nova consulta com ela. Quando eu faço essa nova consulta, eu já observo que o olhar da paciente na câmera já muda. A expressão dela já muda com 3 meses de hormonioterapia. Então isso parece, eu costumo brincar assim, parece bruxaria, de tão bonito que é uma hormonioterapia bem feita, né? Não estou dizendo as pacientes que tomam injeções de Perlutan esporadicamente, né? Então eu volto a perguntar, quais são as alterações que a gente espera numa mulher trans e qual é o tempo de aparecimento de cada uma? Primeira alteração que a gente vê na mama, então começa a desenvolver a glândula mamária, então a paciente percebe que fica uma bolinha ali no peito, e o mamilo, ele vai afinando, ele fica mais sensível. Então a paciente sempre fala
assim, nossa, eu boto uma blusa e fica roçando, eu sinto aquele desconforto, coisa que antes não sentia, e começa a perceber ali o desenvolvimento da mama. É importante lembrar que o desenvolvimento da mama feminino ocorre em duas fases. Então, a gente tem o desenvolvimento da glândula mamária, que a gente chama de ginecomastia, é uma bolinha que eu consigo palpar atrás do mamilo. Ela tem uma consistência como se fosse de um silicone. Ela é meio molinha, mas não é tão líquida. E eu vou ter também um depósito de gordura na mama, que a gente chama de lipomastia. Então, as mulheres trans vão desenvolver 100% da glândula mamária. Então, às vezes, a paciente está ali com 6 meses, 1 ano, e eu vou palpar, eu sinto completamente a glândula mamária, mas às vezes o depósito de gordura demora mais para aparecer. Então, às vezes, nossa, o meu peito está pequeno, eu acho que não está dando resultado, mas quando a gente palpa, a glândula está ali, que é o principal desenvolvimento. A parte mental, as pacientes também percebem logo nesses 3 primeiros meses. Todos os estudos que a gente tem sobre a parte mental, eles são, assim, muito diversos, porque o pessoal fala que seria muito simplório a gente dividir o cérebro em feminino ou masculino. Mas a gente sabe que a testosterona atua em algumas regiões do cérebro com maior frequência e o estrogênio em outras. E aí o estrogênio, ele deixa a pessoa mais sensível, a pessoa ali mais, eu diria, mais atenta ao clima do ambiente. Então, as pacientes falam que às vezes choram com mais facilidade, elas percebem tom de voz. Eu acho isso muito engraçado, porque é uma coisa que eu sempre percebi como pessoa. E quando eu vejo a paciente falando, eu falo, isso é uma coisa feminina, que às vezes fala, nossa, o jeito que a pessoa falava comigo antes, eu levava numa boa, mas agora eu já acho que ela está sendo grosseira pelo tom de voz. Então fica aquela sensibilidade ali maior, e várias pacientes me falam que já se sentem mais femininas. Elas dizem que tem uma sensação mental de mais feminilidade, que elas não atribuem a nenhuma característica física. Eu falo, mas você está se sentindo mais feminina por quê? Viu alguma coisa no peito? É alguma coisa no corpo? Não, doutora, é uma sensação de que eu estou mais feminina. Deixa eu Tá? bloquear você só um pouquinho. Então, você está me dizendo que você fazer uma boa hormonioterapia, você controla a disforia. Controla a disforia. Porque o que eu observo é isso. Existem pacientes que você pode operar uma, duas, 3 vezes, 4 vezes, e a paciente nunca vai se sentir feminina. E ela entra numa pira que ela fica realmente totalmente desequilibrada, porque ela já passou por 2, 3 cirurgiões e ela acha que o cantinho ainda tá caído, ela é masculina, ou que aqui ainda tá mais largo. Aí você vai observar, é aquela paciente que tem uma terapia hormonal desregrada. Então, essa informação que você está me passando me faz pensar que essas pacientes que estão com uma hormonoterapia bem conduzida, com especialista, na dosagem certa, talvez sejam pacientes mais equilibradas, então, do ponto de vista de disforia. Sim, e até com uma dosagem hormonal mais regular, porque um mito que as mulheres têm, algumas já me perguntaram isso, é de que o uso do hormônio deveria simular o ciclo menstrual de uma mulher cis. Não faz o menor sentido. Eu falo para elas e falo, gente, por que vocês querem ter uma TPM? A gente está aqui, as mulheres cis sofrendo com TPM, um bando de mulher tomando hormônio só para prevenir a TPM, vocês querem ter a queda? Porque a TPM da mulher cis nada mais é que aquele momento de queda hormonal quando a ovulação não deu certo. O óvulo dela não foi fecundado, não vai ter gravidez. Então o pessoal chega e fala assim, ó, todo esse hormônio que a gente organizou aqui não vai servir para nada. Vamos acabar com tudo, a gente tem uma queda brusca de hormônios e causa essa TPM. E muitas mulheres trans que usam as injeções passam por isso. Elas aplicam altas doses de hormônio injetável, fazem picos extremos de estrogênio, que por um lado, em teoria, vai dar um bem-estar, um aumento de libido, mas por outro lado, dá também irritabilidade, pode dar retenção líquida,
Depois elas deixam esse hormônio cair bruscamente, aí depois de um tempo aplica de novo uma dose. Então é como se o hormônio da mulher ficasse um sobe e desce. Em vez da gente usar uma dose mais baixa, mas que é usada sempre, e aí eu fico com um hormônio regular. Todo dia eu vou oferecendo para o corpo a mesma quantidade de hormônio. Então isso dá uma estabilidade muito maior. Existem algumas características das mulheres trans que vão variar, por exemplo, diminuição de pelos no rosto, mudança no contorno. Então, tem paciente que com 3 meses sente que o rosto está mais redondo, que o pelo diminuiu. Geralmente são aquelas mulheres que já têm poucos pelos, é aquela mulher que fala que nunca teve barba. Às vezes é uma mulher que não tem um rosto tão marcado. Já tem outras mulheres, eu tenho pacientes com rosto muito marcado e que às vezes estão há 2, 3 anos usando hormônio e não vem diferença. Teve uma que foi até engraçado que eu falei. Eu vou propor um teste para você. Eu quero que você me mande uma foto da sua mãe. Ela me mandou uma foto da mãe dela e a mãe dela tinha um rosto de certa forma masculinizado, um rosto muito marcado. Eu falei, mas olha o rosto da sua mãe. Sua mãe é uma mulher cis Perfeito. e ela tem um rosto que tem menos ali, não é um rosto tão arredondado, é um rosto com mais marcação. Então, isso é o que é esperado para você. Então, você não vai conseguir um rosto muito redondo, porque é o formato da sua família. Então, vai tendo essas diferenças. Distribuição de gordura corporal também é bem variável. Eu sempre gosto de falar para as pacientes: olha, vocês chegam aqui querendo ter o corpo da Juliana Paz, mas às vezes a sua genética é a Bruna Marquezine. Eu sempre gosto de dar esses dois exemplos. Porque Juliana Paz, cheia de curvas, a gente não sabe também o que foi feito para acentuar essas curvas. A maioria das mulheres cis, que são muito curvilíneas, com tudo no lugar, tem uma intervenção estética também, não nasceram assim. E eu tenho muitas pacientes que no começo ficam frustradas, mas depois vão percebendo que aquele corpo ali meio andrógeno é um corpo feminino. E que aquele ali Perfeito. e é o padrão dela, é a versão feminina dela. Então, eu sempre gosto de conversar bastante com as pacientes sobre isso, sobre o fato de que a minha função não é deixar a paciente extremamente feminina, é fazer da paciente a melhor versão feminina dela. E aí a Perfeito. gente vai ter limites, né? E sempre falo, a paciente está sempre ali disposta e ela pode sempre complementar com os tratamentos estéticos e eu sempre faço comparativa. A maioria das mulheres cis que vocês se inspiram são mulheres que recorreram a terapias também estéticas e que fizeram várias modificações do corpo para chegar naquele corpo. Perfeito. Perfeito. Duas observações. A primeira é a seguinte: você falou algumas, passou umas informações que eu achei bem interessantes, assim, porque eu vejo isso na prática. Primeiro que a imensa maioria das pacientes que eu consulto, que em algum momento falam que elas não fazem mais uso de hormônios porque elas não se deram bem com os hormônios, são pacientes que faziam por conta própria. Hoje mesmo, de manhã, eu consultei algumas pacientes e duas me disseram assim: ah, não, eu já não faço terapia hormonal há 10 anos, porque me sinto muito mal, me deixava muito desequilibrada. Aí eu perguntei, tá, e quem que era o seu endocrinologista? Ela, não, não, eu fazia por conta própria. Então, realmente, todas que se queixam é porque faziam por conta própria. Outra informação que você passou, que eu achei muito legal também, é uma coisa que eu sempre bato com as pacientes, é que a cirurgia, quando se fala em cirurgia corporal, ela é um complemento de uma boa terapia hormonal. Porque muitas vezes a paciente ela chega no início de uma transição com 1 mês ou 2 meses de terapia hormonal e ela já quer fazer uma lipoenxertia de glúteo, uma prótese de glúteo, uma lipoescultura. E ela nem deu tempo para que aqueles hormônios se que façam uma redistribuição de gordura, que aqueles hormônios façam entre aspas, uma mudança do volume muscular, que vai dar aquela característica mais feminina. Quando se fala em feminização do tórax, aí
a figura ela muda um pouco, porque com 3 meses a gente já consegue ter uma ideia, na maioria das pacientes, do volume do broto mamário e já meio que desenha um envelope para que se coloque uns implantes de uma forma que fique esteticamente agradável. Agora, quando se fala no contorno geral corporal, isso não é verdade. Agora, o que você acha? Por que você acha que tantas pacientes estão satisfeitas com uma terapia hormonal caseira? Por que tantas pacientes falam assim, eu me dou muito bem com... Eu sempre gosto de falar do Perlutan, porque na minha prática diária é o que eu mais vejo, é injeção de Perlutan. Por que tantas pacientes ficam satisfeitas com o Perlutan? Eu até já tem um tempo, né? Fiz um post sobre isso que sempre que eu vou ter uma mulher trans, ela vai sair de um estágio de uma testosterona alta e um estrogênio baixo, não importa qual formulação ela escolha, ela tomou um estrogênio, isso vai baixar a testosterona dela e subir o estradiol, ela vai ter um efeito. Então todo mundo acha, nossa, aquele primeiro tratamento que eu fiz foi ótimo. Mas é porque foi o tratamento que te tirou do perfil androgênico para um perfil estrogênico. Todo hormônio que a gente usar vai feminizar. Então, se eu usar Perlutan, vai feminizar. Se eu usar Diane 35, se eu usar Ciclo 21, todos vão aumentar níveis de estradiol e eu vou ter resultado. O que acontece é que parte desses hormônios vão trazer muito mais efeitos colaterais. Até teve uma tô vendo aqui alguém comentando que eu tenho que comprar o meu hormônio porque não tem hormônio de qualidade na rede pública. Não, a gente tem hormônio de qualidade. Porém, os hormônios da rede pública são destinados para contracepção de mulheres cis. A gente não tem hormônio para reposição, de fato isso falta. Isso está sendo aí tramitado para ter disponibilidade de hormônios de reposição no SUS. A ideia seria o foco nas mulheres na menopausa, mas vai ajudar a mulher trans. E o que diferencia é que quando eu penso num hormônio de contracepção, são hormônios que vão ter um perfil mais negativo. Então, são hormônios com maior risco de trombose, com varizes. Vou dar um exemplo prático. Eu uso contraceptivo oral, o meu contraceptivo oral eu escolho o estradiol hemidratado. Então, eu uso uma pílula anticoncepcional com o mesmo tipo de estradiol da mulher da menopausa. Por quê? Porque eu não quero ter um risco aumentado de trombose, eu não quero ter aumento de risco de pressão, eu não quero lidar com varizes, que eu já tenho uma tendência para varizes. Então, com o passar dos anos, foram sendo desenvolvidas opções melhores. E, claro, se a gente vivesse numa situação em que só houvesse Perlutan e Diane 35, sim, eu até poderia indicar para as pacientes. Mas se eu tenho outras opções no mercado que são muito melhores, claro, são mais caras, mas não é aquela diferença muito grande. Então, às vezes, o Diane 35 ele vai estar 10, 15 reais. O hormônio de escolha que a gente usa está na faixa dos 60, 70. É mais caro? É. Mas não é um valor tão alto assim que compense. Se você tiver uma complicação, imagine quanto de dinheiro você vai gastar numa complicação que você vai ter. Além disso, como eu falei antes, a gente não sabe o acompanhamento dessa paciente, então eu sempre gosto de pensar, se hoje é a última vez que eu estou vendo aquela paciente, eu estou dando um hormônio de qualidade para ela? Eu estou dando um hormônio seguro? Porque uma coisa é eu prescrever o gel de estrogênio, o estrogel, que é a principal marca para uma paciente minha. Eu sei que se ela usar por 2 anos seguidos, eu não vê-la mais, ela voltar só depois de 2 anos, o risco dela ter trombose vai ser um risco X. Se vem uma amiga dela, fala que quer tomar o Perlutan, eu falo, tá bom, vou te prescrever o Perlutan. Se a paciente sobe e volta 2 anos depois sem exame, o risco dela ter uma trombose vai ser 5, 10x. Então, é um risco muito maior. E a paciente pode estar disposta a assumir esse risco, mas o que eu sempre falo para elas, eu não estou disposta a assumir esse risco para a paciente. Então, se eu tenho uma opção melhor de tratamento, por que não utilizar essa opção
em vez de escolher uma opção que tudo bem, é mais barata, porém vai trazer muito mais riscos. Tá. Quanto é que a paciente gasta hoje, se ela, de uma maneira geral, assim, se ela for iniciar uma terapia hormonal? Em torno, se a gente escolher aí doses básicas e iniciais, em torno de 150 a R$ 200 por mês. É dinheiro, toda vez que a gente fala de dinheiro, não tem como eu dizer se é barato ou caro, mas o que eu consigo dizer é que é um tratamento mais barato do que o do homem trans e é um tratamento muito mais barato do que, por exemplo, diabetes e obesidade, que são outras condições que eu atendo muito no consultório. Então, todo dia eu estou passando receitas de 600, 800, R$ 1.200 para o diabético, às vezes até R$ 2.000 por mês para o paciente com obesidade. Então, quando eu comparo isso com a hormonização, vai ser um custo menor. É claro que a gente tem diversas realidades, R$ 200 por mês pode pesar muito no bolso de algumas pacientes. Hoje é terça, foi ontem. Ontem eu atendi uma paciente minha que falou, doutora, para mim o fator financeiro é muito, pesa bastante. Então a gente fez um esquema para ela em que ela tá pagando em torno de uns Eu acho que a sua 50, conexão está 60. falhando. Voltou? Tá Voltou. me ouvindo? Voltou. Agora Ah, sim. tá. Eu Entendeu a atendi. paciente? Ontem eu atendi uma paciente que falou que o fator financeiro pesava muito para ela. Então, a gente usa uma opção para ela que sai em torno de R$ 60 por mês. Bloqueador e o E estrógeno. o estrógeno é a melhor opção? Não, mas é uma opção segura, eficaz e que cabe no bolso dela. Então, Tá, a gente perfeito. sentou, conversou e conseguimos chegar nesse ponto. Tá. E uma consulta com um endocrinologista, de uma maneira geral. Quanto é que se gasta? Qual é a frequência que a paciente tem que consultar o endócrino? E quanto é que ela gasta de consulta ao longo do tempo? Só para eu fazer uma conta aqui rápida para ver se a gente está fazendo uma economia em fazer um acompanhamento, em fazer sem acompanhamento. Então, geralmente, uma consulta com endócrino vai variar aí entre 300 e o céu é o limite. Aqui em Brasília, a gente tem endócrino cobrando R$ 3.000 na consulta. O que às vezes pesa são os exames. Então, as minhas pacientes aqui em Brasília sabem que eu descobri um laboratório. A gente tem aqui em Brasília um laboratório escola de uma faculdade, em que tanto a coleta quanto a análise dos exames é feita pelos alunos de biomedicina. Então, especificamente nesse local que eu indico para todo mundo, o paciente paga só um valor de custo de R$ 200. Perfeito. Então, ele pode ir lá fazer um exame, ele pode fazer os 40 exames que o laboratório oferece e fica R$ 200. Geralmente, nos outros laboratórios, as pacientes pagam em torno de 500, R$ 700 nos exames. Isso numa primeira consulta, que a gente vai pedir um painel mais amplo de exames. No primeiro ano, é interessante o acompanhamento de 3 em 3 meses. A partir do segundo ano, de 6 em 6 meses. E se a gente tem uma paciente estável, a partir do terceiro ano, uma vez ao ano. Tá. E esses acompanhamentos, tanto a consulta inicial, para se iniciar os hormônios, quanto o acompanhamento, ele pode ser feito online, full? Pode ser feito online. A maioria das minhas pacientes são online. Tá. A gente pode perder algumas coisas no sentido, eu não consigo palpar a mama da paciente para ver como é que está o broto mamário. Às vezes a paciente quer me mostrar uma alteração no exame físico, mas a gente consegue contornar isso. Então, para paciente de atendimento online, a gente pede ecografia mamária, e aí eu consigo ver como é que tá. Às vezes eu peço para a paciente, olha, dá uma passadinha no posto de saúde, vê sua pressão, faz a pontinha de dedo para ver a glicemia. A gente consegue avaliar isso. E os exames também conseguem. Inclusive, até teve uma paciente que brigou comigo, porque a gente fez consulta e ela não queria ligar a câmera. Aí eu falei que era fundamental, era obrigatório. Ela, eu não
entendo, para que tem que ligar a câmera? Eu falei, poxa, eu já perco tanta coisa, não examinando a paciente, não tocando, pelo menos eu gosto de fazer o que a gente chama de Sim. ectoscopia, né? Que é ver a paciente, então às vezes assim, doutora, eu não tô vendo o resultado. Aí você olha para a paciente, você vê que o rosto dela tá diferente, às vezes ela levanta um pouquinho, você vê o contorno da mama. Então, essas coisas, às vezes a gente está no vídeo, eu consigo Uhum. avaliar. Então, Perfeito. digamos, é um exame físico que eu faço ali com os meus olhos. Por isso que as consultas online eu sempre exijo que sejam feitas por vídeo e não só por conversa ou por WhatsApp, porque a gente consegue fazer esse exame, digamos, inicial. Isso faz com que a paciente que mora lá no Acre consulte com você por vídeo Por e que vídeo, faça todo o acompanhamento com você. Então, se ela tem condições de pagar a sua consulta, fazer os exames dela e você ajustar algo que caiba no bolso dela, algo individualizado, eu acho que não vale a pena ela correr o risco, né? Então, é, vale a pena ela iniciar uma conversa com você ou com outro médico que faça online, enfim, para que ela se cerque de cuidados, porque é o que você falou, o prejuízo que ela vai ter físico vai ser infinitamente maior. Só que às vezes eu acho que a paciente ela tem um pouco de receio de ter acesso ao profissional. E como elas conseguem ter muita conversa paralela, uma amiga usa Perlutan, outra amiga usa Diane, outra amiga usa Ostrogel, e para amiga funcionou muito bem, e ela muitas das vezes elas não têm essa noção. Eu acho que essa nossa conversa, eu vou até deixar salva aqui essa live, ela sempre tem esse valor de utilidade aqui pública, porque faz com que a paciente entenda que além dela fazer uma transição, ela tem que fazer uma transição segura, que ela sim, não seja mais uma estatística, porque elas já são vulneráveis aos eventos externos, à transfobia, ao assassinato, a tudo. Agora ela não pode ser refém ou ser uma como é que eu posso dizer? Uma refém dela mesma, né? Ela, o que ela não pode controlar, tudo bem. Agora, o que ela pode controlar, que é a saúde dela, eu acho que uma consulta online ela teria que, pelo menos, tentar fazer. Eu sei que cada pessoa tem a sua própria necessidade, sua condição financeira, a gente sabe que isso pode apertar a paciente, mas uma consulta inicial, eu acho que vale muito a pena, até para a gente poder aumentar a expectativa de vida dessas pacientes, porque eu tenho 10 anos que eu só atendo pessoas trans, só atendo isso. E eu tenho várias pacientes que já morreram. E às vezes eu estou numa consulta aqui com uma paciente, por exemplo, que mora na Itália, eu falo, e daí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Ah, você operou a paciente Bianca. Eu falo, ah, que legal. Nossa, eu operei faz tempo. Ela morreu. Aí eu falo, jura? Por quê? Ah, ela teve um câncer de fígado. Eu falo, ah, aí acaba meu dia. Aí depois eu converso com outra paciente, ah, você operou a fulana. Eu falei, ah, como é que ela tá? Então ela morreu. Ela teve um câncer nos ossos, assim, foi de repente. A maioria das pacientes, pelo menos na minha realidade, que eu consulto, morreram de alguma doença. A maioria morreu de alguma doença. sim. Obviamente que tem as assassinadas, né? As vítimas da perversidade na sociedade, mas algumas pacientes não. Eu acho que uma boa consulta, uma boa hormonioterapia, eu acho que vai elevar bastante. Acho não, tenho certeza que vai elevar bastante a expectativa de vida desse grupo que é tão marginalizado, não é? É, até queria falar assim, três coisas importantes, algumas que você já falou, né? Primeiro, essa questão do acompanhamento, a gente sempre pode ajustar. Então, poxa, doutora, para mim é muito pesado. Tem como, em vez da gente fazer de 3 em 3 meses, a gente faz de 6 em 6 meses? Sim, não é o ideal, mas é melhor que você faça de 6 em 6 meses do que não fazer. Se de 3 em 3 meses não dá, a gente espaça, não tem problema. Essa questão que você falou da mortalidade, eu sempre gosto de salientar isso para os pacientes. Não tem como eu evitar claro, eu posso fazer o máximo para não morrer num acidente de trânsito, mas se vier um cara bêbado e bater no meu carro, não tem como eu evitar.
Não tem como eu evitar que eu não vou morrer por violência, mas tem como eu diminuir muito a minha chance de morrer de câncer, de morrer de infarto. Então, poxa, a população trans já tem uma expectativa de vida tão baixa de 35 anos. Tem tanta coisa aí que pode acontecer com a mulher trans e que ela não pode fazer nada. Então, a mulher trans, ela não consegue evitar que a violência chegue a ela. Se ela puder, pelo menos, evitar o risco dela morrer de uma doença que pode estar associada a um uso inadequado de medicação, por que a gente não ir atrás disso? E uma questão que algumas mulheres trans reclamam comigo é: poxa, doutora, você sempre baseia a sua conduta em algum estudo de mulher cis. Sim, a gente não tem grandes estudos com mulheres trans, são coisas que a gente está tentando melhorar, estão surgindo aí cada vez mais estudos com mulheres trans, mas eu sempre saliento: poxa, se a gente fez um estudo grande sobre segurança de hormônio em mulheres cis, isso mudou a nossa conduta. Isso fez com que a gente parasse de usar o etilil estradiol, o Perlutan, e escolhesse melhores formas, porque a gente quer o melhor para nossa mulher cis. Por que a mulher trans não merece esse mesmo cuidado? Por que eu tenho que deixar a mulher trans marginalizada? Ah, é mulher trans, deixa ela usar Perlutan mesmo. Não. Se o estudo com a mulher cis mostrou que tem um hormônio melhor, a mulher trans também tem que usar esse hormônio melhor. Então, a gente, em vez de ficar procurando nesses hormônios antigos, a gente tem que batalhar para a gente ter hormônios de qualidade. E o que está sendo feito agora, de talvez a gente conseguir trazer para o SUS o uso de hormônios focados na reposição hormonal. E essa reposição hormonal vai abarcar tanto as mulheres na menopausa quanto as mulheres trans. Então, não achar que a mulher trans pode usar qualquer hormônio, não. A partir do momento que a gente vê o que é melhor para a mulher cis, eu preciso usar isso também para a mulher trans. A mulher trans, em momento nenhum, merece um tratamento que não seja o tratamento ouro, o tratamento padrão que a gente já usa para a mulher cis. Perfeito. Ana, eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz, acho que umas 2 vezes para você nas outras lives, e que você não conseguiu fazer uma associação assim. Vamos ver se agora você já tem algo. É impressionante, eu tenho um volume muito grande de redesignação sexual. E é impressionante como, ao longo do tempo que eu venho acompanhando as pacientes, eu não sei te dizer exatamente o número, mas eu vou chutar assim, eu acho que 99% das minhas pacientes, elas ganham muito peso depois da redesignação. A gente já fez um exercício da outra vez, eu e você, imaginando por que isso possa acontecer. Você tem alguma informação nova, alguma pesquisa, alguma informação da sua prática clínica que possa justificar por que depois que eu opero essa mulher trans, faço uma redesignação sexual, ela ganha muito peso? Quem já é mais cheinha fica obesa. Quem é mais magrinha fica muito cheinha. Por que isso acontece? Você tem uma explicação? Olha, até o momento não vi nenhum estudo falando especificamente disso, né? Algumas hipóteses. Muitas mulheres trans que eu atendo redesignadas, elas ficaram um tempo sem uso de hormônio antes da cirurgia. Então, vamos usar números hipotéticos. Então, a Ana foi operar com você, ela chegou lá na véspera da cirurgia com uma testosterona de 700. Você foi, operou ela, depois da cirurgia, a testosterona dela foi para 5. Então, foi uma queda brusca hormonal. E aí, ela demorou até procurar um médico e voltar a usar hormônio. A gente tem estudos, sim, de pessoas que tiveram uma queda brusca na produção hormonal e isso fez elas ganharem peso. Então, pode estar relacionado a isso. Então, ela estava com uma produção hormonal muito alta e essa produção caiu de Mas forma brusca. essa falta de uso, essa interrupção de uso por 10 dias, 2 semanas, são suficientes para poder baixar tanto assim? Se a paciente, essa produção dela for uma produção biológica, pode dar essa desregulação. Porque é como se essa paciente ela não foi treinando o corpo dela para um predomínio estrogênico.
Diferente daquela paciente que começou a usar hormônio um ano antes da cirurgia, quando ela foi operar, ela já estava com a testosterona baixa, o estrogênio numa certa faixa, operou e depois ela voltou com o hormônio de novo. Então, Tá. pode ter essa relação, pode ter relação mesmo com a parte metabólica androgênica, então a parte metabólica de quem tem testículo diferente da de quem tem ovário. Então, pessoas com ovário têm uma tendência maior a depósito de gordura subcutâneo e um menor metabolismo muscular. Quem produz testosterona acumula menos gordura, porém é uma gordura mais negativa, ela é mais interna e tem uma maior demanda muscular. Só Perfeito. que estudos recentes, agora que a gente está com essa febre das canetas emagrecedoras, quando eles fazem o comparativo nesses estudos de homens e mulheres perdendo peso, eles veem que as mulheres perdem peso de forma mais fácil que os homens. Que até mudou muito o nosso pensamento, porque a gente sempre achou que o homem emagrecia mais rápido que a mulher. Mas os estudos atuais estão mostrando que não. Mulheres respondem melhor a tratamentos de perda de peso do que os homens. Então, aí, essa minha teoria já não cairia tão bem de essa mulher sai de um metabolismo de padrão masculino para um metabolismo de padrão Mas isso está feminino. dizendo, depois da cirurgia, que ela equilibra os hormônios, a tendência então é que ela volte com o peso dela O que pré-cirurgia. seria o pré-cirurgia, é. Agora fica Então, uma assim, dúvida aqui. Quanto tempo pós-cirurgia seria o mínimo para a paciente buscar o endocrinologista novamente e começar a regular aquele novo perfil hormonal dela agora sem os testículos? Então, eu operei uma paciente hoje. Ela fica em Blumenau por 14 dias. Depois de quanto tempo ela pode te procurar? Ela deve te procurar para você já iniciar uma mudança da terapia dela. o, a gente tem poucos estudos nessa parte, mas temos sim dizendo que assim que a paciente tiver recuperado a mobilidade dela, então assim que ela saiu de ficar deitada na cama, ela consegue fazer pequenas caminhadas, ela já pode voltar com o hormônio. Mas aí Então, eu já não, provavelmente, mas aí eu já não vou mais usar o bloqueador. aí não precisa mais usar o Mas bloqueador. A partir do é momento aquela estrogênio dela já não vai ter o mesmo efeito num corpo já sem os testículos. aí muitas vezes a gente até consegue baixar a dose de estrogênio e ter o mesmo efeito do que tinha antes. E a partir desse momento, tem algumas pacientes que às vezes falam: ah, doutora, quero usar testosterona porque eu senti que a libido baixou, não estou ficando bem. Aí, primeiro, a gente tem que garantir que o estrogênio dela esteja adequado, ela tem que estar repondo o estrogênio direito. Eu tenho que avaliar se de fato a testosterona dela está baixa, porque a mulher trans continua produzindo testosterona numa outra glândula, que é a glândula adrenal, que todos nós temos, todos nós produzimos androgênios lá. A gente não consegue dosar como testosterona, mas são outros hormônios que são convertidos a testosterona. E aí, nesse caso, se esses hormônios ainda estiverem baixos, a gente pode cogitar o uso de testosterona pós-cirurgia. Eu sempre gosto de individualizar ao máximo essa conduta, porque a gente não sabe se a reação da reposição de testosterona numa mulher trans, que é uma mulher que tem receptores de testosterona mais ativos, vai ter o mesmo efeito do que na mulher cis. Porque Perfeito, para a perfeito. mulher cis, talvez o impacto negativo seja menor em termos de efeitos colaterais masculinizantes do que vai ser na mulher trans. Agora, Perfeito, perfeito. essa pergunta do peso eu vou continuar te devendo. Você Quem sabe que sabe, agora, eu conversando com você agora, eu tive uma ideia. Eu vou começar a pesar minhas pacientes um dia antes da cirurgia e como todas as pacientes, depois de 3 meses, eu consulto elas de novo. Então, o meu follow-up presencial é de 90 dias. Eu vou pesá-las também é depois uma de 90 dias boa. e vou ver até para eu poder ter isso registrado, sabe, em números. É, não acredito que em 90 dias eu tenha uma grande diferença de peso,
mas é o suficiente para a gente começar a imaginar alguma coisa, É. Aí eu né? até ia falar isso. Essa dúvida, eu acho que é uma dúvida relevante o suficiente para a gente pensar em colocar isso aí É, no papel e avaliar bem. Ver se é, tem relação hormonal, sim, como é que estão os sim, hormônios, sim. o que está Perfeito. Eu tive nos Estados acontecendo. Unidos, eu tive nos Estados Unidos alguns meses atrás com o Gabriel, que é um amigo que eu tenho e que faz muita redesignação também, e eu levei para ele essa dúvida, né? E ele disse que eu pude presenciar isso nas cirurgias dele. A maioria das pacientes dele são pacientes obesas, né? Inclusive, até a técnica que ele usa é uma técnica específica para pacientes obesas, quando se diz sobre o reposicionamento do clitóris, porque a paciente obesa, como ela tem mais gordura ali, o clitóris tem que ser um pouco mais para fora, senão a paciente não consegue acessar. Aí eu perguntei para ele, as suas pacientes costumam ganhar peso? Ele fala, cara, as minhas pacientes já são obesas. A americana, ela é obesa na maioria dos casos. Então, ele não consegue ter essa sensibilidade. Diferente do meu N aqui, que são pacientes mais magras, né? Mas, enfim, Ana, a gente está chegando no final. O papo com você, ele corre. E eu tenho tanta coisa para te perguntar, tanta coisa para te conversar aqui, só que não dá tempo, É né? muita Tinha que coisa, ser uma live de muito cinco papo. horas. Uma live de 5 horas. E cada vez que eu falo com você, eu aprendo mais e mais. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também aprendeu bastante. Uma coisa que me tocou bastante foi essa facilidade de fazer a consulta com você. Eu acho que quem ouviu a gente até o final e tiver interesse em conversar com a Ana, eu acho que pode chamá-la no privado e ver o contato É dela do só me mandar o consultório. direct, e aí eu já passo todas as Ela passa informações. informações do consultório dela. Eu acho que assim, é aquilo que a gente falou, talvez seja muito pouco perto do que vocês imaginam. Uma consulta com uma especialista, uma definição de um perfil e uma dosagem hormonal que caiba no seu corpo, no melhor valor, menor valor financeiro dentro do que você possa pagar. Eu acho que isso, se a gente for pensar de uma forma geral, ele não tem preço. Vai proteger você. E muitas vezes a gente tem uma concepção errada sem a gente saber o que realmente acontece. Então, muitas coisas acontecem só na nossa cabeça. E quando a gente vai na prática, não é aquilo. E eu transfiro isso para uma consulta com um especialista. Às vezes você está achando que aquilo não é para você, que não cabe no seu bolso, que você vai continuar tomando Perlutan, que você já está velha, que você toma há muito tempo, ou que a sua amiga já toma e para sua amiga funcionou. E não pensa em fazer uma consulta, em fazer algo para você, protegendo você. Então, vale a pena que conversa com a Ana, bate um papo com ela, se você está pensando em iniciar sua transição, se você já iniciou e já faz, conversa com ela, vê se o que você toma tá legal, se você tá numa faixa de risco aceitável. Eu acho que vale muito a pena. Eu vou deixar essa live salva aqui. Mais uma vez eu falo isso para ajudar vocês a terem essa virada de chave. Eu acho que a mudança começa com cada paciente trans. Eu falo isso para elas na hora de fazer a consulta e elas quererem pedir a cirurgia pelo convênio. Eu falo para elas assim, olha, é seu direito fazer redesignação pelo convênio. Eu acho que a cidadania começa aqui, olha, você saber que você tem o direito de fazer pelo convênio. Então, você está se protegendo quando você exerce o seu direito. E eu transfiro isso para consulta com a endocrinologista. Você exerce a sua cidadania, se protege e protege toda uma comunidade também. Obrigado mais uma vez por ter aceitado conversar comigo. Foi Eu ótimo, eu que vou, agradeço. eu vou deixar aí você finalizando uma fala e dando uma mensagem para os nossos ouvintes, pacientes aí. Acho que sim, você resumiu muito bem, né? A gente está aqui para ajudar no cuidado trans, então, assim, da população como um todo, e eu acho que sim, que a paciente pode fazer é cuidar o máximo possível da sua saúde, porque a gente precisa mudar essa estatística. Eu acho essa estatística de expectativa de vida de 35 anos vergonhosa. Eu acho que a gente não tinha essa estatística nem quando a gente teve aí a epidemia do HIV. Então, a gente precisa fazer isso, a gente vai fazer isso com ciência, com conhecimento, com cuidado dessas pessoas, então, e pensar que, claro, você pode estar muito ansiosa para ver as mudanças, você pode querer usar muito hormônio de uma vez só, porque você precisa ficar feminina rápido, mas você tem que lembrar que a vida que você tem pela frente é muito grande. Então,
Eu sempre falo com toda paciente, eu quero que vocês cheguem aos 80, aos 90 anos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não é aquela ansiedade de que daqui 6 meses eu tenho que estar muito feminina. É não, você também tem que pensar que eu preciso chegar aos 80 anos saudável, eu preciso ser uma senhorinha de 80 anos saudável, que está aí sem doença, sem osteoporose, para eu poder aproveitar a minha vida. Então, o que a gente melhor pode fazer para a gente é cuidar da nossa saúde. A gente está aqui disponíveis, mas é importante que vocês cuidem da saúde de vocês, procurem assistência médica. Não digo só agendar consulta com o endócrino, mas agendem consulta com o médico do posto, com o cardiologista. Cuidem da saúde de vocês. Maravilha, Ana. Muito obrigado mais uma vez e a gente vai marcar uma outra conversa em breve, tá bom? Beijão pra Combinado. você. Beijo e Tchau, boa gente. noite. Boa noite. Tchau, Tchauzinho, tchau. gente.